Agora entramos no ao vivo. Quero dar as boas-vindas, né, a todos e a todas que estão aí no YouTube nos prestigiando. Acho que é a nossa 7ª live, né, da Rede Neo. Quero dar as boas-vindas ao Marcelo, agradecer ao professor Sebe a presença constante, né, a gente sabe o quanto que ele tem, né, de compromisso e quanto ele é demandado, e ele faz esse esforço todo generoso de estar aqui conosco, segundas e terças. Muito obrigada a todos. Eu queria dizer também que essa iniciativa das lives, ela é uma parceria da Rede Neo com a plataforma digital Plural da Universidade Federal do ABC, certo? Na plataforma, essas lives, elas vão fazer parte, elas compõem um curso de extensão online chamado História Pública e Comunitária, e é um prazer estar novamente aqui fazendo essa mediação. Eu espero que vocês aproveitem a tarde. Eu vou apresentar os nossos parceiros de hoje, né? Primeiro, Marcel, que, além de integrante do NEO, tem uma história muito afetuosa com o Marcel. A gente ia juntos, né? De Campinas para São Paulo, fizemos grandes trajetos, né, Marcel? Campinas são inúmeros trajetos. Ele foi uma companhia, inclusive durante as minhas 2 gravidez, né? Era uma companhia. Para mim, uma conversa muito profícua no carro, né, Marcel? A gente conversava muito, trocava muitas ideias. Depois a Vanessa Rojas entrou, né, nessa parceria aí das caronas, e a gente vinha juntos conversando. Então, a gente tem aí um percurso, uma trajetória, de fato, né? Verdade. O Marcel, ele é doutor e mestre em História Social, foi também orientando do professor Sebe, é um neoísta, né? um integrante do NEO, e também do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas sobre Futebol e Modalidades Lúdicas. O Marcel hoje atua como um dos editores do site Ludopédio, que é um site especializado em divulgação de pesquisas científicas sobre futebol. Ele é especialista, né, nessa área, na sociologia do esporte, relações étnico-raciais, e tem um trabalho muito importante sobre história oral e preconceito racial no futebol, tanto no mestrado quanto no doutorado. O Marcelo, que é convidado do Marcelo, é nosso convidado, Marcelo Carvalho, é uma figura importantíssima, né, nesse tema, tem um papel importante nesse trabalho, nessa militância, né, contra o preconceito. Ele é diretor do Observatório de Discriminação Racial no Futebol e faz esse belíssimo trabalho, né, de combate ao racismo, com campanhas mobilizadoras pelo Brasil inteiro, envolvendo atletas, clubes, né? E a gente está muito feliz de ter vocês dois aqui conosco, tá? Queria muito que as pessoas pudessem aproveitar essa tarde com vocês, né? Eu vou deixar agora a palavra para o Marcel, e depois o Marcel passa para o Marcelo, tá bom? Obrigada. A palavra é sua, Marcelo. Tá joia. Bom, boa tarde, em primeiro lugar, né? Eu gostaria de agradecer esse convite feito pela Suzana, mas com a presença da Fabíola, da Andréia, da Marcela, enfim, de todas as pessoas que estão nessa rede do NEO, né? E contar aqui com a presença do professor Sebe, tão ilustre, tão bom para a gente estar aqui de novo, podendo, mesmo que virtualmente, estar junto, né? Dizer que é um prazer enorme participar desse curso online da Federal da ABC, espero contribuir, né, com o curso aqui com a minha fala, e aproveito também para agradecer ao Marcelo pelo aceite do convite por tabela que eu fiz para ele, que é sempre um prazer fazer essa tabelinha com ele, que é mais uma de tantas, e que assim seja, né, Marcelo? Tomara. Bom, eu não quero aproveitar o tempo aqui da fala para expor logo e passar essa bola aí, espero que redonda aí para o Marcelo. Bom, eu organizei a minha fala
no sentido de refletir sobre 3 questões, basicamente, né, que eu considero centrais nesse debate sobre as relações étnico-raciais no esporte, né? Então, em primeiro lugar, viria a repetição no discurso do campo esportivo como o espaço privilegiado de atuação dos negros, né? Em segundo, a crença de que o futebol seria uma área mole ou leve das relações raciais no Brasil. E, em terceiro, uma opinião balizada apenas na trajetória dos negros enquanto atletas de futebol, né? Então, eu vou começar um pouco de trás para frente, retomando, então, alguns pontos históricos, né, da presença do negro no futebol, que é mais o esporte no qual eu pesquisei mesmo, né? Então, sempre que se fala sobre os negros no esporte, se pensa, sobretudo, no Brasil, né, na participação dos negros enquanto atletas de futebol, esquecendo-se da atuação deles em outras modalidades e também, sobretudo, em outros setores dentro dessa estrutura nos mais variados esportes, né? Então, nesse sentido, quase sempre se retoma a história dos negros no futebol, né? Então, sempre daquele início elitista, classista e escancaradamente racista, né, no qual o esporte deram essa paternidade, entre aspas, do esporte aos descendentes de europeus, em que essa prática era uma prática de distinção social, né? Então, nesse sentido, a presença dos negros era indesejável, né? No entanto, foi inevitável a popularização do esporte ainda nas primeiras décadas, né? Embora a prática oficial dele se manteve na mão dessa elite, né? Então, assim, eu estou falando aqui de um processo que pega ali 1900, 1910 e 1920, né, quando essa discriminação no futebol ela era escancarada, né, em que sentido? Na proibição de inscrição de atletas que fossem trabalhadores braçais, pobres, analfabetos e, entre aspas, pessoas de cor. Isso estava nos regulamentos destas ligas, né? Eles vedavam também a participação, a presença, aliás, dos negros nas arquibancadas de futebol, né? Então, sobretudo em espaços de elite como o Estádio das Laranjeiras, do Fluminense, que é sempre muito retratado, né? Eles cobravam altas taxas de filiação desses clubes, justamente para impedir que clubes populares conseguissem ascender a essas ligas, né, metropolitanas. Eles exigiam que os atletas não só tivessem trabalho, mas também eles fossem sócios desses clubes, né? Era mais uma maneira de tentar impedir o acesso a eles, bem como, por exemplo, que esses clubes tivessem seus próprios estádios, né? Então é por isso também que, por exemplo, o Vasco, salvo engano, em 27, construiu o São Januário, né? Nas capitais, né, os clubes de origem populares, eles, em sua maioria, ou eles jogavam divisões inferiores dessas ligas metropolitanas, ou então eles tinham de fundar suas próprias ligas, né, como aconteceu, por exemplo, com a Liga Suburbana do Rio de Janeiro, em 1907, e a Liga de Futebol Porto-Alegrense, em 1910, né, mais conhecida pejorativamente por Liga da Canela Preta. Acho que o Marcelo vai poder até falar um pouco disso, ele que também é lá de Porto Alegre. Essa presença incômoda também fazia com que os próprios negros, né, que conseguiam ascender ao esporte, também procurassem disfarçar a própria negritude, né, fosse com uso de touca, com uso de gomalina no cabelo, ou então pó de arroz para disfarçar o tom da pele, né? Então, aos poucos, assim, os negros foram, não quero dar muito ênfase nessa parte histórica, mas aos poucos os negros foram entrando, então, no esporte, né, derrubando essas pequenas barreiras. A imagem acabada do racismo nesse início do futebol no Brasil era a imagem da seleção brasileira, né, quando até mesmo em 1920 o próprio presidente da República, o Epitácio Pessoa, sugeriu a proibição da convocação de jogadores negros para representar o Brasil em competições exteriores, né?
Havia, então, portanto, já na década de 20, uma disputa política muito clara, né, entre clubes e amadores que defendiam o amadorismo e clubes que defendiam já uma profissionalização e que já faziam parte, então, de um movimento chamado amadorismo marrom, em que eles pagavam pequenas remunerações aos atletas negros e pobres para que eles atuassem, né? E o auge dessa cisão se deu exatamente quando o Vasco foi campeão carioca, né, em 23. A profissionalização do futebol se deu em 33 apenas, né? Então, a partir daí, alguns clubes acabaram fechando seus quadros de futebol, né? Como, por exemplo, o Rio Cricket Club no Rio de Janeiro, ou então o Paulistano em São Paulo, né? E outros clubes que, embora de origem elitista, aceitaram essa entrada dos negros, fizeram com que eles aceitaram de maneira conservadora, o que alguns autores chamaram de democratização conservadora, quando os negros eram aceitos como atletas, mas não como sócios do clube, então eles não podiam ir à sede social, eles entravam por um portão lateral diretamente para o campo, para os treinos, enfim. Então, assim, nesse período, né, dar pontapés no futebol, né, era um ato de emancipação, como um sociólogo alemão escreveu, né, sobre o futebol brasileiro. Porque se a gente pensar, havia poucas décadas que os negros tinham sido libertos, né, oficialmente, mas eles atuavam, então, portanto, viviam de jogar bola, né, com os pés, né, então isso simbolicamente representa muito, né. Sem dúvida, os negros contribuíram para o esporte, né, no sentido de muitos autores falaram da construção de um estilo brasileiro do futebol, né, como Gilberto Freire, Mário Filho e tudo mais. No entanto, essa inserção do negro, ela não foi um processo linear, né, nem gradual e nem sem restrições, né, haja vista que os maiores ídolos brasileiros, né, no esporte também sofreram racismo, né, já nessa época, em década de 20, 30, como Fausto, com Leônidas da Silva, que chegou a ser preso, e, sobretudo, né, com Barbosa em 50, quando sobre os ombros dele caiu toda a responsabilidade do Brasil ter perdido a Copa do Mundo, né, aqui no Brasil mesmo. Em 58, o Brasil se torna a primeira seleção mundial a ser campeã multirracial, né, com um elenco multirracial. Então, aquilo representou uma espécie de superação daquele complexo de vira-latas, do qual o Nelson Rodrigues falou, né, durante anos aí na crônica esportiva. E, mais do que isso, né, as imagens daquela Copa cristalizaram, então, uma falsa ideia da democracia racial no Brasil, embora a academia brasileira, já nessa época, já desconstruísse isso, né? Pois, talvez, pelo menos para mim, a imagem mais forte é ver o Pelé, o negro Pelé, sendo consolado pelo goleiro branco Gilmar, né, na final daquela Copa do Mundo, né? Então, isso teve um peso bastante grande, né? E então, a partir com as derrotas, os estereótipos, os preconceitos ficavam mais claros e eram acentuados, né, pela própria crônica esportiva da época. Com as vitórias, houve o inverso, né, em dizer que a simples presença do negro era significaria uma ausência de racismo, né. Então, assim, eu sempre tomei como base também, não só 58, mas 70, né, pelo fato do Brasil se tornar a primeira seleção tricampeã mundial e ter como o Pelé a maior referência, o maior atleta do século, coroado mundialmente, né? Então, essa trajetória, né, mostra exatamente isso que eu disse agora há pouco, ou seja, de que muitos cronistas, né, dessa época dos anos 50, 60, 70, e mesmo alguns intelectuais, recentemente, vejam só, deram a entender ou escreveram mesmo nesse sentido de que a simples presença do negro no futebol significaria ausência de racismo, né? Então, aí, a partir de agora, então, passo para o segundo ponto, que é justamente discutir
a questão das áreas, de como o futebol foi lido, né, numa comparação dentro da sociedade brasileira com outras áreas que eram vistas como áreas duras das relações raciais, quais sejam o mercado de trabalho, as relações interétnicas, né, namoros e casamentos, a interação com a polícia, tão presente no noticiário atual, e também os veredictos da justiça, né? Então, comparando com essas áreas, o futebol foi lido, a questão de 20 anos, como uma das áreas leves ou moles das relações raciais no Brasil, né? Fazendo uma revisão, assim. No entanto, se a gente olhar de longe, né, como algum antropólogo já disse, assim, com uma luneta, né, a gente vai realmente perceber o futebol como uma área mais, digamos, livre de algumas tensões raciais, né, se comparado com a sociedade brasileira. No entanto, se a gente for ingressar dentro de sua estrutura, né, olhar com uma lupa daí de perto, aí a gente vai ver mesmo como essas visões, elas não passam de ilusões, né, como elas são falseadas, né. Então, afinal, assim, o futebol não poderia ser avesso ao que é a própria sociedade brasileira, né? Então, assim, pouco se discutiu a partir de 70, né? São um ou outro grande estudioso, até recentemente, que falava de outras áreas de atuação dentro do futebol. Sempre se tomou o jogador para fazer essa baliza, se o esporte era ou não um espaço também racista, né? Então, foi nesse sentido que, vocês sabem que eu iniciei minha pesquisa de mestrado, né, na Universidade de São Paulo. E nesse sentido, eu ingresso, então, portanto, no terceiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para o debate, que é justamente o esporte como espaço de atuação dos negros, né? Então, assim, retomando, essas aparições brasileiras, né, em Copas do Mundo, para todo mundo, né, elas cumpriram uma função social realmente de positivar essa imagem do negro, mesmo para a própria sociedade brasileira. No entanto, elas possibilitaram também, de outro modo, né, uma aceitação de um fácil e sedutor assim, discurso biologizante, né, no qual se acredita que os negros, portanto, eles manifestem uma prontidão para a prática futebolística, né, dada a sua quantidade e a qualidade em abundância, né. Então, assim, por discurso biologizante, eu entendo essencializações na ordem do discurso, né, que buscam explicar, então, o sucesso esportivo exclusivo ou principalmente por variáveis biológicas ou raciais, né. Então, assim, existe uma linha tênue, portanto, né, entre a constatação da grande presença e até qualidade de negros e esta crença em si de que eles são voltados para este campo e essa prática social, né? Então, assim, eu trago aqui apenas um trecho de uma das entrevistas que eu fiz, né, ainda no mestrado, em que, assim, das 20 entrevistas que eu fiz, 3 falaram exatamente isso. Então, eu vou destacar uma delas, que é justamente, assim, o que me pareceu mais sintetizador desse debate, né, em que um conhecido jornalista, né, aqui no Brasil, falou o seguinte: o fato que me parece inegável é que os negros têm uma vocação para a prática esportiva, provavelmente por complexão física, arcada do pé, fibra muscular, enfim, eles parecem melhores que os brancos. O melhor pugilista de todos os tempos é negro. O maior jogador de basquete de todos os tempos é negro. O maior jogador de futebol de todos os tempos é negro. E vai por aí. Curiosamente, não se encontra um grande nadador negro, porque para nadar na piscina do clube tal é mais complicado. O mesmo serve para os tenistas. Foram poucos que ultrapassaram a barreira do esporte branco, o Arthur Ashe, as irmãs Williams, e não passa disso. Ou seja, nesse tipo de leitura bastante comum, né, sobretudo se a gente na mídia esportiva, e não só na mídia esportiva, infelizmente, desconsidera-se a influência de outros fatores na performance esportiva dos atletas, né? Tais como classe social, nacionalidade, tradição esportiva, status de cada modalidade,
afinidade identitária, exigência instrumental, condição material para a preparação, apoio técnico, construção imagética do próprio negro, supervalorização midiática de uma ou outra modalidade esportiva, entre outras, né? Então, assim, esse conjunto de elementos, ele explica a maior incidência ou a menor incidência de negros e brancos, né, nas mais variadas modalidades, né? Algo mais grave, do meu ponto de vista, né, que está nessas entrelinhas, é justamente assim, o não dito de uma afirmação que trata os negros como predestinados ou vocacionados por natureza para atividades basicamente corporais, como nos campos esportivos e artístico, e aqui incluindo a dança e a música, né, é justamente essa ideia subliminar de que eles não são para outras atividades que demandem habilidades intelectuais, como nos campos político, econômico e acadêmico, né. Trata-se, portanto, de um racismo difuso, mas muito presente, né, dentro e fora do campo esportivo. Eu diria, aliás, né, que essa lógica estrutura o racismo não só no esporte, mas em toda a sociedade brasileira, né? Então, o equívoco não está em atribuir importância às variáveis biológicas, né? Mas esquecer-se de contextualizá-las ou de prender-se muito a elas, né? Sem levar em conta outros aspectos, né? Então, ao atribuir demasiado peso à biologia, o que se faz é naturalizar os atletas negros, né? Tratando-os como animais de competição, né? Por que não se tem a mesma preocupação em relação à hegemonia branca em provas de natação, por exemplo, né? Há uma predisposição genética, ela existe, é um fator realmente a ser considerado, né? Em vários esportes, como, por exemplo, a estatura, né? Seja para o vôlei, para o tênis, para o basquete, para a própria natação, né? Mas haveria uma predisposição genética para velejar ou cavalgar, por exemplo? Né? Seriam os negros predestinados ao boxe, né? Essa foi uma pergunta, por exemplo, que o Louis Vacan se fez, né? E a partir daí fez a pesquisa dele, em que se supôs que sim, que os negros eram predestinados ao boxe por eles terem os genes, né, da agressividade, né? Então, assim, antes de uma predestinação genética, né, para o boxe ou para qualquer outro esporte, né, haveria, neste caso, sobretudo, uma predisposição social, ou seja, uma combinação de indicadores, né, faz com que os negros vão para o boxe, né, quais sejam, segundo o Vacan, né, a pobreza, o desemprego crônico, o tráfico, a violência, a baixa escolaridade, a valorização da virilidade, a exclusão social e também a exclusão geográfica, né? Então, assim, não há dúvidas de que fatores genéticos associados a outros influenciam ou potencializam performances esportivas. No entanto, há sérios riscos, né, na naturalização do corpo, né, e por extensão das performances esportivas, sobretudo neste caso dos negros, né? Então, explicar o sucesso esportivo dos negros por fatores exclusivamente biológicos é racismo, né? É preciso pensar, então, nas barreiras sociais, nas mais variadas modalidades, inclusive no futebol brasileiro, e para isso é importante ir para a estrutura desse futebol, né? Do contrário, né, continuarão determinando lugares sociais para os negros, né? O esporte, a cultura, em detrimento de outros, como eu já disse, a política, a academia, a economia, né, que são socialmente mais relevantes, né? Então, assim, é preciso refletir, é preciso buscar, compreender e pesquisar mais, né, sobre por que existe a preponderância de negros e de brancos em determinados esportes, mais do que ficar preso a essa variável biológica, né? Então, nesse sentido, eu entendo que as categorias formuladas pelo Bourdieu, né, como estrutura, hábitos e práticas, elas são ótimos instrumentos para a gente pensar, né, sobre os estilos e gostos, né, das pessoas, né, inclusive dos atletas profissionais ou até em potencial, né? Então, assim, já partindo para as considerações finais, assim, tomando por base esses três pontos, né, que eu iniciei a minha pesquisa no mestrado, né, e a partir daí
depois para o doutorado também, e procurei, né, não só dar ouvidos às vozes, às experiências dos próprios negros, né, até para fazer uma história com eles e não sobre eles, né, mas também para desconstruir, assim, por meio desses relatos, essas visões estereotipadas, deturpadas da própria realidade, né, porém muito difusas, né, como eu disse, na sociedade, né. Eu diria, assim, que o esporte e o futebol, neste caso, sobretudo no Brasil, eles são uma ótima janela para a gente poder ler e enxergar a sociedade, já visto que a gente tem visto na contemporaneidade, né? Então, eu espero ter contribuído e passar a bola aí um pouco, não quadrada, aí para o Marcelo poder trazer um pouco o que está acontecendo hoje no esporte e não só no futebol, né? Maravilha. Muito obrigada, Marcel. Vamos lá, vamos tocar a bola, né? E depois a gente abre para discussão, tá bom? Vamos lá, Marcelo, bem-vindo. Em primeiro lugar, boa tarde. Agradeço o convite, a participação, essa tabelinha com o Marcel, que a gente já vem fazendo essa tabela há bastante tempo. E aí eu venho pegar todo esse contexto que o Marcel falou, da inserção do negro no futebol brasileiro, e aí tem uma frase muito importante esse diálogo que o Marcel nos trouxe, que é a inserção do negro no futebol, ela não fez a passagem do racismo para o não racismo. As relações, elas continuaram racistas, a única diferença é que a entrada do negro possibilitou para que a maioria dos clubes de futebol começassem a, em primeiro momento, ganhar torneios, em segundo momento tem a questão financeira dos clubes, em compra e venda de atletas. Então, nunca houve uma real preocupação quanto à inserção desses atletas negros, né? Pelo contrário, assim, foi algo que foi muito forçado por alguns clubes, sempre teve uma represália de outros clubes. Então, como o Marcel mesmo disse, alguns clubes aceitam os atletas negros para jogarem nos clubes, mas não aceitam que eles frequentem os clubes de futebol. A relação com a seleção brasileira ao longo da história também é uma relação muito conturbada. A gente tem uma seleção vitoriosa com atletas negros, aí depois de 1920, por conta de um incidente racial que acontece na Argentina, o presidente do Brasil determina que não quer que a seleção que vai disputar um torneio fora do país, em 20, leve atletas negros para demonstrar que o Brasil tinha uma população mais embranquecida. Então, essa relação ela vai sempre acontecendo, né, dessas tensões raciais. E aí a gente chega em 2014, a gente chega no ano da Copa do Mundo no Brasil, o mundo inteiro olha para o Brasil e acredita que o Brasil é um país da democracia racial, o Brasil mesmo se vende como tal, e a seleção, né, e o futebol dá essa visão para a sociedade que, como o Marcel disse, que não olha com mais calma. E aí, em 2014, nós temos os casos de racismo com o Márcio Chagas, com o Tinga e com o Arouca, que acontecem muito perto um do outro no começo do ano. E aí o Brasil inteiro para pensar o que está acontecendo com o futebol brasileiro, né? Aí esses atletas são convidados aí a Brasília para conversar com a presidenta, todo mundo olha para esses casos e se apavora como se eles fossem os primeiros casos ou casos esporádicos, e aí nasce o observatório. O observatório nasce por essa minha inquietação em perceber o futebol brasileiro extremamente racista, mas que pouco discute essa questão do racismo no futebol, né? Então, por exemplo, quando eu fui pesquisar número de incidentes, histórico dos incidentes no Brasil, eu não encontrei essa informação. Então, o observatório nasce para preencher essa lacuna. E aí, a partir de 2014, a gente começa o primeiro objetivo de monitorar e acompanhar os casos de racismo no futebol brasileiro. Num segundo momento, a gente começa a desenhar um relatório, né? Então, a cada ano, a gente lança um relatório do ano anterior que traz os casos de racismo e traz os desdobramentos desses casos. Porque o desdobramento desses casos é algo muito importante quando a gente fala de racismo no Brasil. Nos meus primeiros diálogos com os atletas de futebol, o que eu ouço é: não quero falar de racismo, não vou denunciar, não vou levar esse caso adiante, porque racismo no Brasil não dá em nada.
Eu desgasto a minha imagem como atleta, eu fico conhecido como um jogador que não sabe lidar com essa questão, e o agressor, ele acaba impune. Então, eu também tentei mostrar para esses atletas que a história não é bem essa. A gente não tem a quantidade de punições que a gente gostaria, a gente não tem as punições que a gente gostaria, mas elas acontecem. Então, o Observatório vai fazendo essas provocações. Então, ao longo do tempo de 2014 para cá, por exemplo, nesses nossos relatórios, a gente monitora 20 denúncias de racismo no futebol brasileiro em 2014, 35 denúncias em 2015, 25 denúncias em 2016, 43 denúncias em 2017, 44 denúncias em 2018 e 63 denúncias em 2019. Ou seja, nós temos uma curva que só cresce a partir de 2014. E aí, quando o Observatório coloca esses números, a gente consegue provar, através do número, através dos dados, que os incidentes racistas no futebol não são casos esporádicos. Se a gente analisar 2019, nós temos praticamente um caso por rodada. Então, muitos casos de racismo que acontecem, a maioria passa despercebido, porque acontecem com clubes de menor expressão ou com jogadores que não têm tanto nome na mídia, mas são casos que vão acontecendo, e aí a gente começa a cobrar da imprensa, começa a cobrar dos clubes, das federações, das entidades, dos tribunais de justiça, porque a gente não tem julgamentos, porque nós não temos campanhas, e esse diálogo vai acontecendo, e ele é muito interessante, né? Porque a gente tem hoje um número muito mais expressivo de debates acerca do racismo acontecendo na sociedade brasileira. A gente tem hoje um grupo de coletivos que nascem nos clubes de futebol, mas não nasce dentro dos clubes, nasce fora dos clubes, que cobram dos clubes de futebol uma satisfação em relação não só ao racismo, mas também ao machismo, à LGBTfobia, à xenofobia. Então, tudo isso começa a ficar muito maior a partir de 2014. E nessa levada de mostrar para a sociedade brasileira que o racismo é algo muito presente no futebol, nós começamos a apontar também a não presença de negros nos quadros de comando dos clubes de futebol e das entidades desportivas. Então, em 2019, na partida entre Fluminense e Bahia, estavam presentes na beira do gramado os dois únicos técnicos negros do futebol brasileiro, Roger Machado e Marcão. Então, o Observatório desafia Bahia e Fluminense a que eles estimulem os treinadores a vestir a camisa do Observatório. Eles vestem a camisa, porque a gente sabia que a partir do momento que os dois treinadores estivessem com a camisa, todo mundo ia perguntar para eles: por que essa camisa é igual? O que vocês querem dizer com essa mensagem? E foi o que aconteceu. Então, antes do jogo, a imprensa já pergunta para o Marcão e para Roger por que das camisetas, e aí eles se pronunciam falando que é sobre a questão racial. Após o jogo, questionado, Roger Machado faz uma explanação maravilhosa, falando sobre racismo estrutural e institucional no Brasil, e essa ação ela vai reverberar tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, o mundo inteiro olha para o Brasil e percebe: o Brasil não é esse país da democracia racial. O Brasil vive um conflito muito grande da questão das relações raciais na sociedade e no futebol, e esses apontamentos nos levam, né, a crescer cada vez mais enquanto observatório, enquanto instituição. E agora, em 2020, nós fizemos uma outra provocação. Nós provocamos alguns clubes a falar de racismo, mas não falar de racismo exaltando os seus atletas negros que fizeram história nos clubes por seus gols, por suas vitórias. A provocação era: precisamos falar de racismo, mas precisamos falar de algo que nos toca enquanto negros. O que nos toca enquanto negros hoje numa sociedade brasileira e mundial é a violência. O que nos toca hoje é conviver com a informação que a cada 23 minutos um jovem negro morre assassinado no Brasil. A gente precisa trazer essa pauta porque muitas pessoas, primeiro, elas acreditam que o movimento negro no Brasil não tem a mesma força e a mesma indignação que tem o movimento americano.
Por isso surge no mundo inteiro Black Lives Matter, e não, por que não surge no Brasil algo semelhante? E aí a gente aponta que, primeiro, toda pessoa negra que morre no Brasil, a mídia, de alguma forma, faz com que a gente pense aquela morte como algo normal. E pense normal a partir do ponto de vista que, bom, esse sujeito negro, esse adolescente negro, esse menino negro que morreu, ele estava na periferia, então ele morreu por conta de uma guerra contra as drogas, ele morreu porque ele estava em determinado local, numa atitude suspeita, ou ele morreu, infelizmente, por engano. Só que nos 3 casos, a gente acaba naturalizando essa morte. Nos 3 casos, a mídia não usa a palavra assassinato. E aí a gente provoca os clubes para que a gente fale desse genocídio da população negra. E aí faz umas 2 semanas que nós lançamos uma campanha chamada Poderia Ser Eu. Teve a parceria de 6 clubes da Série A, Bahia, Inter, Grêmio, Vasco, Corinthians e Santos, onde cada atleta deles falou a frase "poderia ser eu". Então tem um vídeo que mostra 2 crianças jogando bola numa praça, um barulho de tiro, depois volta só a bola a quicar nessa praça, sem as crianças, não tem a cena de violência, mas tem um apontamento, que a cada 23 minutos morre um jovem negro assassinado no Brasil. Tem um apontamento que esses jovens poderiam ser engenheiros, médicos, arquitetos, poderiam ser diversas profissões, inclusive ídolos dos seus clubes de futebol. Então, nesse momento, a gente está usando essa força que o futebol tem para se comunicar com a sociedade brasileira. Afinal de contas, em 99% dos lares no Brasil, a televisão está ligada numa partida de futebol. Muitas das crianças prestam atenção nas roupas dos seus ídolos, nas palavras dos seus ídolos, no corte de cabelo dos seus ídolos. Então a gente precisa usar essa força para falar sobre racismo, não só no futebol, mas usando essa força para falar desse racismo que está presente na nossa sociedade e mostrar que mesmo no Brasil, a gente, enquanto negros, nós saímos às ruas, nós nos movimentamos e reivindicamos essa morte. Acontece que a violência da polícia, né, quando a gente sai para a rua para reivindicar, para protestar sobre uma morte dessas, é muito maior. Acontece que, na maioria das vezes, só saem as pessoas negras para essas manifestações. A gente não tem pessoas brancas participando. E acontece que, muitas vezes, quando morre um menino numa comunidade, se diz que a comunidade desceu por conta do chefe do tráfico pedir para essas crianças, para essas pessoas descerem. Então, de novo, né? Além da gente morrer por conta dessa bala que não é perdida, a gente também sofre a violência cada vez que a gente vai reivindicar essas mortes. Mortes do Miguel, morte do João Pedro, morte da Ágata. A gente tem milhares de crianças e jovens negros que são assassinados, e a gente, enquanto observatório, acredita que precisa usar a força do futebol para dialogar com a sociedade. O trabalho do observatório não é acabar com o racismo no futebol. A gente nunca vai conseguir acabar com o racismo no futebol enquanto ele ainda imperar na sociedade. Na verdade, a nossa luta é usar a força do futebol para conversar com a sociedade sobre racismo. A nossa ideia é mostrar para a sociedade que não podemos alegar que o futebol é um reflexo da sociedade. Ele é muito mais do que isso. Porque o futebol potencializa todas essas questões que a gente fala de racismo. Ele potencializa, por exemplo, quando o Marcel diz que jovens negros são muito mais propensos a jogar futebol, e é esse o cenário que eu cresci, né? Com 2 possibilidades, sempre ouvindo essas 2 possibilidades no meu ouvido, que eu poderia ter uma ascensão social e econômica se eu fosse jogador de futebol ou fosse músico. E aí a gente precisa, enquanto sociedade, modificar esse cenário. A gente precisa, enquanto sociedade, oportunizar para que pessoas negras tenham acesso a outros espaços. E é essa a luta do observatório, é essa a luta que o observatório provoca para os clubes de futebol, e de certa forma a gente tem conseguido
tem conseguido algumas vitórias, tem conseguido alguns avanços. Nesse momento que a gente discute muito vidas negras importam e as manifestações dos atletas, eu tenho dito que nós vivemos numa sociedade que nunca quis ouvir os atletas de futebol. Nós vivemos numa sociedade que o racismo também fez com que a gente acredite que esses atletas são alienados, que esses atletas não gostam de falar de racismo, quando, na verdade, eles foram o tempo todo silenciados. A gente puxar ao longo da história do esporte brasileiro, a gente vai ver diversas manifestações de atletas negros que vão acontecendo ao longo dessa história, mas todos eles vão sofrer, de algum modo, uma represália. Todos eles, de algum modo, vão ser silenciados. Todos eles, de algum modo, vão ser apagados da história. Porque quando a gente fala hoje, atletas negros não se manifestam, a gente esquece que Gentil Cardoso se manifestou, a gente esquece que Reinaldo se manifestou, a gente esquece que Aranha se manifestou, a gente esquece que diversos atletas negros ao longo da história do futebol brasileiro ou do esporte brasileiro se manifestaram. Mas o racismo estrutural silenciou ele. Então é muito importante que nesse momento a gente também fale sobre isso, nesse momento a gente também lembre que pautar o racismo nesse momento da pandemia é também uma questão de racismo. Porque nesse momento vamos falar de racismo, mas e amanhã? Nós vamos continuar falando de racismo? Amanhã esses atletas vão continuar tendo voz e espaço para falar sobre racismo? Então são essas provocações que o Observatório vem fazendo e muito disso vai, primeiro, porque nós consolidamos um trabalho que era de denúncia, que era de cobrar punições, mas a partir desse trabalho, desse reconhecimento, a gente começa a discutir essa falta de espaço para negros nos cargos de comando e a gente começa a usar a força dos clubes de futebol, que hoje são verdadeiros veículos de comunicação, para dialogar com a sociedade brasileira acerca do racismo. Por enquanto, essas minhas contribuições. Qualquer dúvida, fico por aqui para esclarecer e para continuar conversando. Nossa, gente, que contundente a sua fala, Marcelo, que complemento, né, essa fala do Marcel com o histórico e com os pontos que o Marcel traz para a gente poder pensar essa questão tão importante. E o Marcelo vem, então, com a sua luta, com a sua prática, com a sua vivência, experiência, né, pontuar que muita coisa ainda precisa ser feita, muita coisa precisa mudar, né? Tem muitas perguntas, o chat está bombando, e aqui também, né, o professor tem algumas perguntas e quer fazer alguns comentários, e nessa dinâmica, né, da live a gente vai passar primeiro, então, para o professor comentar um pouco e fazer as suas observações e perguntas, enquanto a gente vai retomando as questões que foram colocadas no chat, tá bom? Suzana também, né? Fica à vontade. Bem-vinda, querida. E também vai ficar... ela também vai falar e poder, então, fazer suas colocações. Ok? Muito obrigada aos dois, ao Marcel e ao Marcelo. Obrigada mesmo. Mestre. Bem, muito obrigado, boa tarde a todos e a todas. E, bem, ótimo, muito bom a gente voltar a esse tema e sempre numa espiral crescente, não é? Aliás, eu achei muito interessante pensar que a letra O é redondinha e é uma questão de diferença entre o Marcel e o Marcelo, então tem uma bola bem jogada aí. Mas eu sempre fico pensando, algo que o Marcelo falou muito importante para a gente que está pensando no futebol enquanto cultura, não é? Que é a questão da sutileza com que o racismo estrutural tem trabalhado essas coisas, não é? Eu já discuti uma vez isso com o Marcel, mas rapidamente, talvez fosse questão da gente retomar. Por exemplo, algumas teses como as do Roberto da Mata,
onde ele faz uma diferença entre a cultura anglo-saxônica, que valoriza da cintura para cima, no caso da estética feminina, os seios, etc., enquanto que a cultura brasileira valoriza da cintura para baixo. Então, é o samba no pé, a ginga da capoeira, é a bola rodando no futebol, etc. E como isto é sutilmente aliado a uma forma de preconceito que não é discutida, que não é percebida, não é? Ou seja, aliamos o negro no futebol, o negro no samba, o negro na capoeira, e nunca temos a consciência de que há uma, aspas, explicação muito mais sutil que nos envolve nessa questão toda. Mas eu queria ir para frente com uma pergunta que é bem mais complicada, né? Mas eu não resisto deixar de fazê-la. Na medida em que nós pensamos bem, um negro no trabalho, então vamos propor cotas de trabalho, o negro na universidade, vamos propor cotas, mas eu nunca ouvi falar de cotas no futebol. Seria uma ideia absurda a gente pensar, mas eu também me permito fazer essa provocação na medida em que nós temos um denominador comum, estamos pensando no futebol na sociedade, não é? Então, se vale para o trabalho, se vale para a academia, enfim, para clubes, etc., por que não pensar também nessa extrema dificuldade de, pelo menos, trazer o problema para frente, não é? Eu tenho muito mais coisas, é um tema fascinante, sedutor, não é? Mas vamos, eu sei que tem muita gente querendo falar, vamos ouvir todo mundo. Eles respondem, comentam, a Suzana emenda e depois eles comentam. Como vocês preferem? Tem que escolher. Os convidados é que escolhem. Isso. Não, eu acho que a Suzana faz a colocação dela e depois a gente responde as duas. Porque então, tem assim, uma série de comentários aqui e perguntas no chat também que vocês vão ter que dar conta. Vamos lá. Vão ficar aqui até amanhã com a gente, é isso. Então, bom, obrigada, muito obrigada. Desculpa ter chegado atrasada aqui, é que embora a gente esteja aqui na pandemia, a gente tem 500 lives e coisas, perdão. Mas eu acompanhei os projetos e pesquisas do Marcel, então posso falar das leituras que fiz, e foi um prazer conhecer o Marcelo aqui, muito, muito importante tudo que você falou. A gente tem enfrentado algumas discussões e vou pensar com vocês se vocês teriam contribuições, né? Porque eu acho que tem. A gente tem pensado muito em uma história pública e comunitária, né? Uma história pública no sentido de envolver mais gente, mas não só isso, mas de produzir esse conhecimento a partir de novas noções, né? Produzir uma história a partir de novos sujeitos e novas noções dessa história. E me parece, né, que a história do observatório, pelo que o Marcelo aponta, tem muito essa pegada, né? Tem muito essa ideia de propor, cutucar, né, as coisas que estão adormecidas ou que parecem que não são parte da nossa história, né? E contar essa história, né? E a pesquisa do Marcel também me parece muito importante nesse sentido. Daí, qual é a pergunta? A ideia, como que vocês se relacionam, né? Ou se é que pensaram nisso, na publicização dessas histórias e o que muda, né, com essa publicização.
E eu acho que essas ações que o Marcelo conta, né, contundentes, de botar camiseta, ir para o campo e fazer campanhas e etc., podem ser, enfim, até mesmo pensadas, de repente, como práticas para uma história produzida a partir desses novos sujeitos, né? Então, queria ouvir um pouco de vocês como que ficam essas comunidades, como que é a aceitação, como que é esse envolvimento dessa história pública aí. Obrigada. Quer começar, Marcelo? Fica à vontade. Marcelo? Será que ele caiu? Não está ouvindo? Eu posso começar, então, para retomar a fala? Talvez, deixa eu só falar para o Marcelo, talvez ele precise entrar e sair. Vou colocar no chat aqui para ele. Ok, só um minutinho. Pode ir lá, Marcelo. Então tá. Pergunta complexa essa do professor, mas, assim, agradeço muito. Bom, agradeço tudo, né, professor? Se não fosse o senhor, eu não teria construído minha trajetória acadêmica. Agradeço, Suzana, também as falas. Eu penso nessa questão, professor, do seguinte ponto de vista, a partir da experiência nos Estados Unidos, da própria NFL, né, que já atribui uma exigência para que qualquer cargo de comissão técnica ou de dirigente, de gestor, o que for, a franquia, no caso, tem que fazer uma entrevista com pessoa que não seja branca, ou seja, que seja de origem asiática, que seja de origem latina, de origem negra, mas, enfim, ela é obrigada a registrar isso diante de toda a liga, né? Então, assim, isso é uma forma de tentar garantir um espaço para os negros e para os latinos e para os asiáticos, que quer que seja. Isso é muito importante, embora nem sempre sejam essas as pessoas escolhidas para os cargos que têm vacância na NFL. No entanto, assim, eu acredito que aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas no futebol mundial, a gente poderia usar dessa experiência, e já tem tido falas nesse sentido, como, por exemplo, para cotas para árbitros negros na Premier League, né? Que é até uma informação que eu recebi do Márcio Chagas, o árbitro que já encerrou todas as atividades aqui no Brasil. Enfim, mas, então, assim, essa é uma discussão em pauta, né? Falta lutar para que isso vire uma ação propriamente dita, né? Mas, assim, isso seria importantíssimo para a gente quebrar essa estrutura racista, né? Que existe, seja no futebol, seja em outras modalidades, né? Em que sempre as decisões são tomadas de cima para baixo e desfavorecem os negros, né? Então, assim, se os negros são maioria enquanto jogadores de futebol, por que eles são extrema minoria enquanto treinadores, enquanto dirigentes, né? E até mesmo enquanto jornalistas, enquanto árbitros, enfim. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer, né? E já para emendar aqui com a pergunta da Suzana, assim, a gente precisa realmente pensar em bancos de história para a gente poder trazer à tona todos esses relatos e histórias orais que a gente vem angariando, registrando, né, que eu acho que a partir daí a gente pode dar uma visibilidade maior, né. Em meu caso, por exemplo, acho que até pela relevância do futebol na sociedade, alguns resultados, não propriamente as histórias, mas alguns resultados de minha pesquisa, felizmente têm tido alguma visibilidade pela imprensa, né? Então, a partir daí, acho que, de alguma maneira, humildemente, consegui levar essa discussão, né, da trajetória de negros em outras áreas de atuação, e não só isso, mas como imigrantes negros que foram para a Europa, né, enquanto futebolistas, as famílias deles, enfim, levar essas discussões que eu pude abordar a partir dessas trajetórias e dessas memórias registradas para a imprensa, né? Então, assim,
felizmente, consegui dar entrevistas para muitos jornais e tenho dado, sempre quando tem casos, vem me procurar, enfim, para tentar refletir de uma outra maneira, levar a discussão, aprofundar um pouco essa discussão para sair do racismo no futebol enquanto apenas aquele que é visto como do insulto e não a estrutura racista em si, né? E, sobretudo, aquele que sai do torcedor para o jogador, né? E não perceber outras formas de racismo que estão entre esses diversos atores, né? Uhum. Então, assim, pelo menos dessa maneira, mas sem dúvida que eu acho que a gente poderia levar nossas histórias com um banco de histórias, ou a gente mesmo formar isso. Acho que a tecnologia está aí para a gente poder se valer dela quanto mais, né? Ótimo. Marcelo voltou? Tá conseguindo ouvir a gente, Marcelo? Voltei. Ai, que bom. Então, agora dou. Então, Marcelo passou a bola para você de novo. Eu vi. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa discutir no Brasil é essa ausência de negros nesses cargos de comando, né? Porque durante muito tempo isso passou quase que despercebidos. Então eu acho que esse debate do porquê os negros estão ausentes desses espaços precisa ser discutido. Precisa ser discutido, por exemplo, porque a gente não tem uma presença de negros nos programas esportivos. Porque a partir dos programas esportivos com uma maior diversidade, a gente vai conseguir discutir ou vai conseguir levar esse debate mais longe, né? Porque enquanto as pessoas que estão com o microfone na mão não entenderem a necessidade da gente debater racismo, é muito mais difícil a gente conseguir pautar esse debate. Então, eu acho que precisa acontecer esse movimento dentro da mídia para que a gente consiga levar esse debate para dentro dos clubes. E sobre a história do futebol, eu acho importante a gente contar alguns fatos para mostrar o quanto o futebol nunca foi esse instrumento total de inclusão. Assim, a gente não pode negar que o futebol é um instrumento de inclusão social, mas a gente precisa recontar essa história para mostrar que a coisa não é bem como muitas pessoas dizem, né? Uhum. Então, uma das coisas que eu tenho muito medo hoje nesse recontar a história é quando alguém diz, mas o meu clube nunca foi racista porque teve um jogador negro lá em não sei, sabe? Porque, na verdade, ter uma pessoa negra dentro de um clube, dentro de um espaço, não significa que não tinha problema com racismo. Pelo contrário, quando a gente aponta aqui, eu e o Marcel, que existiu vários clubes onde era permitido que o jogador atuasse pelo time, mas que ele não frequentasse as dependências sociais do clube, a gente está mostrando o quanto o racismo era perverso. Então, apontar a presença de negros em determinados espaços para dizer que não tem racismo, na verdade, o processo é o contrário, né? A gente tá trazendo de novo aquela exceção que comprova a regra. Uhum. Apontar para o Roger Machado hoje e dizer para ele que a gente não tem problema com treinadores negros porque a gente tem o Roger, é uma demonstração de racismo. Então, a gente precisa trazer isso. A gente precisa trazer essas situações para mostrar para a sociedade enquanto a gente convive de forma tranquila com o racismo. Né? Tranquila porque a gente vai lá, aponta, né? Uma pessoa e diz... a gente aponta uma pessoa e diz, não, a gente não tem problema com racismo. Uhum. Ou é aquele cara que é pego num ato racista e ele diz, não, eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro. Uhum. Eu não sou racista porque a empregada da minha casa é negra e a gente convive com ela como se ela fosse da família. Então, então esses apontamentos são muito interessantes, né? E o futebol nos possibilita, através dele, que a gente consiga mostrar para a sociedade esse recorte. Porque quando a gente fala, vamos falar de futebol, a multidão vem. E aí quando a gente fala de racismo, a multidão diz, opa, fui pego de surpresa. Ok, era isso que a gente queria, a gente conseguiu o nosso objetivo. Eu achei super importante quando você fala que no futebol você consegue potencializar tanto o próprio racismo quanto a luta contra o racismo, ou seja, é um espaço em que isso aparece. Então, justamente por isso, é um espaço que precisa ter militância, que precisa ter atuação, porque, como você mesmo acabou de falar, é quando as pessoas chegam a partir de um entretenimento e aí elas são capturadas por uma luta, por uma questão
socialmente importante e relevante, e pode ser a partir daí que as coisas comecem a se modificar. Nessa linha, tem algumas coisas que tem aqui no chat é importante... que eu queria só trazer para você já ir comentando também. Tem assim, algumas questões relacionadas a perguntas relacionadas, por exemplo, por que falar de racismo negro, né? De racismo apenas com relação aos negros, quando o racismo ele está em outros especificamente no futebol, tendo em vista, né, aqui a Márcia colocou, né? Por que Marcel, por exemplo, escolhe trabalhar com racismo contra negros, especificamente no futebol, tendo em vista que o racismo não diz respeito apenas aos negros? Eu acho que vem aí nessa direção, pode ser que tenha essa direção a resposta do Marcel, né? Porque talvez o futebol potencialize, e eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. E com relação, nessa mesma linha, ao que o Gustavo chamou a atenção aqui, e que a Suzana complementou, lembrando das questões relacionadas à interseccionalidade, que envolvem, por exemplo, né, outros marcadores sociais, mulheres pretas, LGBTs, enfim, uma série de marcadores que estão aí também, né, sofrendo e sendo constantemente vitimizadas pelo racismo. Então, acho que juntar essas duas questões para vocês poderem continuar falando com a gente. Tá, primeiro eu gostaria de dizer que o Observatório ele nasce para falar de racismo no futebol, continua com esse nome, mas hoje dentro do monitoramento que o Observatório faz, a gente monitora racismo, machismo, LGBTfobia, xenofobia, então a gente monitora todas essas violências, não só no futebol, mas em todos os esportes. Então, se você hoje entrar no site do Observatório, você vai ver que lá a gente fala de todas essas violências em todos os esportes brasileiros. A questão do futebol ter mais ênfase é que são dois recortes muito importantes a gente lembrar nessa questão. Assim. Primeiro é que, quando a gente fala em programa esportivo, e a gente vai assistir um programa esportivo, ele é 96% futebol, se sobrar tempo a gente fala de outra coisa. E racismo é porque dentro do que os tribunais de justiça desportiva julgam hoje, o racismo é uma das violências que vem sendo julgadas há mais tempo. Casos de LGBTfobia ou de homofobia, como queiram, o primeiro caso noticiado pela imprensa brasileira, ele é de 2017, assim, como violência, como algo que a gente precisava parar e prestar atenção. O primeiro caso julgado e punido, ele é de 2019. Então, primeiro que a gente sempre acreditou que o futebol, essas violências eram permitidas, né? Era algo normal ir para o campo de futebol e expressar os nossos sentimentos. Eu cresci com essa ideia de espaço de futebol. E aí, quando a gente vem para 2020, a gente vai ver que a FIFA traz de forma mais contundente a luta contra a LGBTfobia em 2019. É o mesmo ano que a CBF também trata isso. Porém, em 2019, quando a CBF se manifesta a respeito dessa violência, ela também diz, através de um comunicado para a FIFA, onde ela foi punida 6 vezes por gritos homofóbicos em jogo das eliminatórias para a Copa de 2018, na Rússia. Após a 6ª punição, a CBF manda um comunicado para a FIFA e diz que no Brasil, esses xingamentos homofóbicos fazem parte da nossa cultura. Portanto, a CBF não poderia ser punida. Então, essa mesma instituição que diz que vai monitorar e punir casos de homofobia, ela diz que a homofobia no Brasil é algo cultural, é algo normal e que ela não pode fazer nada. Então, é esses apontamentos que a gente vai fazendo através do observatório, através desses monitoramentos. Então, essa é a primeira resposta para essas questões que vêm. Assim, o observatório traz um olhar mais amplo. E a segunda resposta, vou passar a bola para o Marcel, né? Mas eu gosto de lembrar que trabalhar essas questões no esporte não é algo novo.
porque, na verdade, se a gente for pensar em futebol brasileiro, principalmente o futebol, ele é utilizado através de instrumentos políticos desde sempre, desde que ele chega no Brasil. 1930, quando o Marcel cita ali, por exemplo, a profissionalização do futebol, o fim do amadorismo marrom para o futebol se tornar profissional, quem faz essa canetada é Getúlio Vargas, que já faz pensando na questão política. Em 1970, a gente não precisa lembrar aqui o que foi feito com aquela seleção por quem estava no poder. Então, o futebol e política, eles sempre se misturaram. Apesar de que algumas pessoas dizem que futebol e política não se misturam, eles sempre se misturaram. A gente pensar em Brasil, muito do que a gente acredita como nação brasileira está construído, como disse o próprio professor, em cima dessas questões que a gente acredita ser nossa enquanto povo brasileiro. Dessa nossa ginga, dessa nossa genialidade, dessa nossa valorização da cintura para baixo. Isso está muito dentro do futebol e está muito dentro dessa construção de nação brasileira que a gente tem. E por isso que muitas vezes, quando a gente fala em política, a gente diz que futebol e política não se misturam. A gente não quer, a gente não, eu quero. Quem está no poder não quer misturar. Quem está no poder não quer que a gente massifique essas questões. Então é importante só esse último recorte para passar a bola para o Marcel. É isso. A gente faz política quando a gente fala de racismo no futebol, a gente faz política quando fala de homofobia, de LGBTfobia no futebol, né? Então, assim, a gente, quanto mais a gente conseguir se valer desse esporte, né, dessa potencialidade, dessa massificação que esse esporte tem no Brasil, para poder falar sobre os nossos problemas sociais, né, melhor vai ser, porque eu acho que vai atingir mais gente, né, vai mobilizar mais pessoas para poder refletir melhor, né. Nossa, eu sempre gostei de futebol, mas nunca pensei dentro dessa chave, né. Que legal que tem gente que está se mobilizando para isso, né? Então, assim, esse trabalho do Marcelo, pelo Observatório, eu acho fundamental, porque são pessoas como eles, é a militância que vai transformar, né? As nossas teses, tal, ficam bonitas, tal, mas ficam lá empoeiradas na universidade, né? É preciso de movimentos sociais para a gente poder transformar realmente a sociedade, né? Então, assim, eu entendo que essa mistura desses marcadores sociais, né, se a gente conseguir misturar raça, gênero, sexo, classe social, enfim, a gente vai poder fazer uma discussão ainda mais profunda, né? Eu sei até que esse era uma das pesquisas que o Gustavo gostaria de fazer, né? Então, assim, e sem dúvida, prestar atenção ao que é mais marginalizado dentro, até mesmo do futebol, como a presença indígena dentro do futebol, né, como a Márcia traz, né, então, assim, onde eles estão dentro do futebol, né, por que não discutir isso? Vamos discutir, né, vamos se valer de tudo isso para poder lançar luz e, enfim, ouvi-los, né, e aprender com eles, enfim, acho que é nesse caminho mesmo. Marcel e Marcelo, né? Pensando aqui, né, na valorização dessas histórias de vidas, né? Dessas narrativas que vocês, de alguma maneira, o Marcelo também escuta, né? Porque na hora que ele está no observatório indo, né, identificando, né, essas questões, ele está ouvindo essas histórias, né, de uma maneira diferente da história oral, por exemplo, que o Marcel faz, mas ele está ouvindo essas histórias. Eu fico pensando, né, de que maneira... Eu diria, Fabíola, que ele potencializa para que essas vozes sejam escutadas, né, para que as pessoas falem sobre esse assunto, né. Então, assim, sim, todo mundo, no ano passado, como ele mesmo falou, chamou atenção a fala do Marcão e do Roger, né, naquele embate lá no Maracanã. Mas se não fosse a campanha dele, nada disso teria sido ouvido. Então, assim, essa é a importância, né? Ele pode até não registrar, não falar, mas é por meio dele que alguém registre, que alguém acaba falando sobre isso, né? Então, por isso a importância
Então, deixa eu só chegar aqui numa questão muito importante, porque, assim, o SEB sempre, desde o primeiro manual, né, tá lá as questões que são importantes para a gente pensar os projetos de história oral, né? História oral de quem, para quem, como, quando, por quê, né? E isso implica, né, da gente perguntar, né, o que a Márcia está insistindo aqui, e eu acho que tem essa importância, né, que por que, por exemplo, como, né, você, branco, né, de uma determinada classe, resolve estudar, né, negros no futebol, né? Essa é uma questão importante. E como, e aí já emendando uma outra questão que o Diego colocou, né, que então, como que o movimento, né, de luta, o movimento negro, por exemplo, e aí tem outra pergunta da Sueli, é negro ou preto, e por quê? Né? Vê a sua pesquisa como branco, de classe média, discutindo racismo no futebol, né? Acho que isso é importante a gente trazer, e eu queria ouvir os dois. Achei bem provocativo e importante nesse momento que a gente está aqui, né, numa live falando sobre racismo negro, né, e a gente tem só o Marcelo negro para falar sobre isso. Acho que isso é muito importante, e isso diz muito de muitas questões, né? Então, vamos cutucar a ferida, porque a gente está aqui para isso, e as histórias de vida, elas... Né? A história oral, aliás, ela pode, então, ser essa via, né, que o Marcelo está provocando aí, né, não só de publicização, mas de politizar no sentido da politicidade, né, e não da politicalha, essas questões, né, e trazer isso vividamente a partir das histórias das pessoas que vivenciam diariamente essas questões, na pele, né, na dor diária. Queria ouvir vocês sobre isso. Bom, eu vou aproveitar, então, que eu estava falando, já aproveito e falo por quê, né? Bom, como 99% da população, estou exagerando, mas, assim, eu também fui iniciado no futebol desde muito cedo, e desde muito cedo eu via discriminações dentro do futebol, né? Fosse na minha família, fosse na escola, fosse em qualquer lugar que eu estava, eu ouvia aquilo, e provavelmente em algum momento eu também acabei reproduzindo aquilo, né? Por aprender que aquilo... Eu me lembro de uma fala da Fátima Antunes, que é uma pesquisadora, acho que ela falou isso na defesa do meu doutorado, que ela parou para pensar quando a filha dela, que ela levou no Morumbi, com 9 anos de idade, falou assim: mãe, você está xingando aqui, mãe? Mas você não fala que isso é errado? Daí, na hora, ela falou assim: mas aqui pode. E daí ela falou que ela mesma parou para pensar naquilo, nossa, né, chegando aqui eu falei tudo isso, enfim. Então, assim, como isso se tornou natural, né, dentro do futebol, e não só no futebol, né, como se ele realmente compusesse um espaço, tempo, né, 90 minutos, estádio, em que aquilo fosse permitido de ser falado, de ser dito, de ser ofendido, né? Então, nesse sentido, eu parei para pensar e falei, nossa, tem algo aí que dá para pesquisar, tem uma estrada inteira por pesquisa aí, né? E sem dúvida, quando eu me deparei com as primeiras histórias que eu li, né, dos próprios negros, desse apagamento, né, de se falar sobre racismo, eu vi como que a gente precisa cada vez mais aprofundar as pesquisas, enfim, e fazer novas investigações, né? Então, assim, a minha pesquisa foi importante, mas ela, sem dúvida, ela abriu um caminho para a gente poder pensar os negros em cada uma dessas áreas de atuação, né? Então, assim, se eu entrevistei 3, 4 de árbitros, de treinadores e tudo mais, dá para alguém olhar para isso e falar assim, nossa, vou entrevistar 10 que eu encontrar aqui, entendeu? E ver o que eu consigo coletar e fazer pensar a partir de tudo isso, né? Então, assim, primeiro, então, foi por essa vivência pessoal mesmo, né? De enxergar isso enquanto um torcedor, né? E via isso em todo lugar, né? Então, assim, a partir daí eu falei, opa, aí tem uma questão que está presente até mesmo, dentre aspas, né, no esporte nacional, né? Então, vamos na paixão nacional. Então, vamos pensar a partir dela. Antes de passar para o Marcelo... Eita, Marcelo caiu.
O professor Seb gostaria de fazer algumas observações, e ele tem, né, uma hora aí, 17h30 é o deadline dele, então eu queria ver se a gente passava a palavra para o professor para fazer as suas considerações, depois a gente continuava conversando um pouco mais e o Marcelo, então, daria continuidade. Pode ser assim, Marcelo? Então, vamos lá, mestre. Bem, mais uma vez eu gostaria de cumprimentar a todos, né? Está muito bom esse papo, né? Essa conversa, e está bom também porque a gente não está num diapasão apelativo de defesa, estamos assim propondo algumas coisas, né? Mas tem um debate, o Marcelo, porque eu já tenho mais contato com ele, Marcelo, ele já está mais... a gente já costurou isso algumas vezes. Muito interessante sobre uma linha antropológica que analisa a posição dos jogadores. E isso, traduzido para a questão racista, é muito interessante, não só porque em 50, enfim, nós temos toda uma culpa jogada em cima de um determinado goleiro, como se fosse ele capaz de explicar todo o problema, enfim, das relações raciais no Brasil naquela situação dada, não é? Mas eu fico pensando na ausência de goleiros e de defesa, de posições de backs que são negros, e vamos ver mais a presença dos negros no ataque, não é? Vocês teriam alguma reflexão sobre isso, principalmente sobre a ausência de goleiros negros? Vamos lá. A ausência de goleiros negros, ela fica bem mais presente na nossa sociedade a partir de 1950, né? Após aquele jogo no Maracanã, onde toda a culpa da derrota do Brasil vai para o Barbosa, a gente vai ter uma lacuna de goleiros negros no futebol brasileiro, goleiros na seleção. Tá cortando, Marcelo. Poxa, que pena. Né, unicamente chegaram. Deu uma cortada no seu áudio. Voltei? Voltou. Tá. E aí eu estava falando dessa lacuna que a gente vai ter, e aí isso vai aparecer no imaginário do brasileiro, quando a maioria dos dirigentes vão reproduzir que não querem goleiros negros, porque goleiros negros dão azar. E essa frase, ela vai ser repetida até mesmo por pessoas negras. Vão repetir. Então, por exemplo, o Márcio Chagas, no última live que a gente fez, ele usou uma frase que é muito repetida aqui no Sul. Goleiro negro, cidadão negro de luva é funcionário da SCE. A SCE é a Companhia Estadual de Energia Elétrica. Porque se atribuiu a essa falta de personalidade, ou essa falta de capacidade de pessoas negras estarem exercendo essas funções de liderança dentro do campo. E dentro dessas funções de liderança estão os goleiros, né? Então, isso também faz parte do racismo, né? Na minha interpretação, isso também faz parte do racismo brasileiro, que aponta sempre para pessoas negras capazes de exercer funções braçais, funções simples, no ataque tu pode correr, mas nessa função de pensar o jogo, mesmo nessas posições onde a gente tem que pensar o jogo, e goleiro, que é de extrema responsabilidade, a gente diz que pessoas negras não podem ocupar aquele espaço. Mas eu não sei como isso é desenhado fora do Brasil, porque isso também acontece. Mas no Brasil isso está muito preso à história do Barbosa, né? O Barbosa vai morrer anos depois da Copa do Mundo, numa solidão, numa prisão, como ele mesmo dizia, né? No Brasil não tem pena perpétua, mas eu cumpri uma pena perpétua.
O Barbosa vai ser, inclusive, proibido de visitar a seleção brasileira na Granja Comari, porque quando ele foi fazer a visita à seleção brasileira, o treinador da seleção disse que ele não era bem-vindo, porque ele poderia dar azar para a seleção. Então, a gente vê o tamanho do racismo na nossa sociedade quando a gente vê um homem negro, que foi, na sua época, apontado como o maior goleiro da seleção brasileira, morrer numa tristeza absurda, numa solidão absurda, e ainda ser proibido de frequentar alguns espaços por conta desse racismo. Perfeita fala do Marcelo. Eu só gostaria de lembrar, por exemplo, que essa é uma discussão também presente nos Estados Unidos. Então, por exemplo, a própria NFL, né, existe uma discussão em torno do porquê dos quarterbacks, né, que são aqueles pensadores do jogo, aonde vai lançar, distribuir, por que existem poucos negros nessas posições, né? Então, assim, os negros seriam, entre aspas, né, ótimos velocistas, né, para correr, para receber e fazer o touchdown, mas não para pensar o jogo, para articular, né, jogadas. Então, assim, não é exatamente o racismo que sofre o goleiro negro, né, que aqui seria como se ele fosse incapaz de ocupar uma função tão importante, né, que até joga de modo diferente do que os outros atletas, mas a lógica racista acho que é a mesma. Acho que vai por aí. Perfeito. Vocês vão retomar aquela questão do lugar de fala, da questão que foi pontuada, ou sobre a relação, por exemplo, como que o movimento negro, né, vê as suas pesquisas, se tem algum feedback em relação a isso, enfim, queria retomar um pouco, porque a gente acabou entrando, né? E queria saber se o professor vai ficar conosco, como que ele está pensando em fazer agora. Eu tenho outra live daqui a pouco, e é muito importante, então, assim, eu tenho que sair daqui a alguns minutos, certo? Tá. Mas gostaria de deixar meu agradecimento e vontade de continuar essa conversa, né? Teremos desdobramentos. Vamos lá, então. Os dois. Marcelo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Eu acho que duas perguntas ali que surgiram, que eu gostaria de falar algumas coisas, né? A primeira é sobre a questão de negro ou preto. Na verdade, a gente não tem no Brasil uma definição. A gente tem no Brasil diversos movimentos que se organizaram enquanto movimento negro e buscaram ressignificar a palavra preto ou a palavra negro. Aqui no Rio Grande do Sul, o movimento negro, ali pela década de 80, 90, tentou ressignificar a palavra negro. Por isso que surge o movimento negro, por isso que surge aquelas camisas 100% negro, por isso que surge essa questão de usar o negro como um símbolo de luta e mudar a questão que sempre se dizia sobre a ligação da palavra negro. E aí algumas pessoas trazem o que tem nos Estados Unidos, que não é para usar a palavra negro, que pode ser muito associada ao nigger, então preferem preto, mas eu acho que isso é algo que no Brasil a gente não tem alguém que possa chegar aqui e dizer assim, olha, as pessoas negras preferem ser chamadas de. Eu acho que as pessoas, o que eu sempre digo é que as pessoas negras preferem ser chamadas pelo nome. O meu nome é Marcelo, e aí por aí a gente vai. Mas se em algum momento você quiser se referir a uma pessoa, você pode falar uma pessoa preta ou você pode falar uma pessoa negra. Eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que a questão não está em como você vai chamar, né? Em como você vai usar a expressão, tá? Na questão de como ela sempre foi usada de forma pejorativa e de forma negativa. Sobre a pergunta que fizeram para o Marcel sobre lugar de fala,
eu acho que tem uma coisa que eu, Marcelo, penso que é muito importante. Em alguns lugares, nós, negros, não conseguimos chegar para falar de racismo. E quando o Marcelo traz esse debate, ele leva esse debate para outras pessoas, e geralmente, quando o Marcelo chega para falar de racismo, as pessoas não vão querer ouvir. Quando o Marcelo chega para falar de racismo, as pessoas vão ouvir o Marcelo falar. Isso é parte do racismo no Brasil, isso é parte de algo que nós, negros, não gostamos, né? Porque a gente queria que todo mundo parasse para nos ouvir também, mas é uma realidade que a gente não tem como fugir dela. Então, eu acho muito importante quando o Marcel e qualquer outra pessoa não negra tem alguns trabalhos relevantes, interessantes, que não fogem da luta e da pauta, porque eles conseguem chegar em determinados espaços. E a outra coisa é, quando a gente fala de luta antirracista, a gente precisa lembrar que nessa luta contra o racismo não devem estar apenas pessoas negras. Devem estar dentro dessa luta contra o racismo pessoas negras e pessoas brancas. Então, todos, para uma sociedade melhor, todos deveriam estar juntos nessa luta. É algo que a gente vê muito nos Estados Unidos, quando a gente vê as pessoas na rua, pessoas negras e pessoas brancas, e a gente não vê isso no Brasil. Então, a gente não pode tirar pessoas brancas dessa luta. A gente, pelo contrário, a gente deve cobrar que pessoas brancas participem dessa luta. Eu acho que é muito importante o Marcel falar, é muito importante qualquer outro branco falar sobre racismo, principalmente naqueles lugares onde eu não vou estar, que possivelmente vai ocorrer uma piada racista. Então, é vocês, nesses ambientes, que podem, isso não deve ser dito, eu sou contra essas expressões, não é porque não tem nenhum negro aqui que nós vamos abusar do racismo. Então, eu acho que o lugar de fala é muito importante para que a gente, num debate como esse que a gente está fazendo, tenha uma pessoa negra para falar de racismo. Mas eu não acho que o debate sobre racismo deve estar apenas entre pessoas negras. Eu não acho que num programa de televisão ou qualquer outro debate sobre racismo, pessoas brancas não devam estar. Pelo contrário, elas devem estar para ouvir e elas devem estar também para falar do ponto de vista delas sobre como elas enxergam o racismo e como elas enxergam essas relações raciais. Eu acho que é isso, né? Se os negros forem chamados só para falar de racismo, isso também é racismo, né? Então, a gente precisa que a gente conte com a presença de pessoas como o Marcelo para outras temáticas também, não que isso diminua o trabalho que ele faça, né? No meu caso, o movimento negro, assim, nessa ideia não plural, né, não tive acesso a ele para poder levar meu trabalho. Pessoas de movimentos negros, né, que tiveram acesso ao meu trabalho, sempre gostaram, né, do que eu falei. Então, assim, já fui chamado junto com outras pessoas para apresentar falas em secretarias como a CEPIR, por exemplo. Então, assim, são lugares importantes, né? Então, de alguma maneira, acho que meu trabalho conseguiu chegar e tocar essas pessoas, né? Então, isso é importante. E sobre a questão do negro, do preto, enfim, no meu caso, eu prefiro chamar como uma pessoa também, como o Marcelo falou, né? Mas, assim, hoje, atualmente, chamar de negro não é dentro de todo um contexto, evidentemente, como o racismo no Brasil se construiu, não é racismo, né? Se a gente fosse falar, por exemplo, do século XIX, a Lilia Schwartz ia falar que negro é que era ofensivo e não preto, né? Então, assim, isso varia, isso é ressignificado conforme cada época, né? Mas, assim, muitos pesquisadores tendem a sair usando os marcadores do próprio IBGE, né? Os quais, enfim, todo mundo conhece e tem todas as problemáticas de se usá-los também. De qualquer maneira, isso nos leva a discutir a questão da mestiçagem no Brasil, né? Porque se a gente começa a falar quem é negro, quem não é negro, isso na academia por muito tempo, né? Até
sei lá, até a implementação das cotas, acho que em 2003, né, aqui no Brasil, isso sempre foi um problema, né, e sempre foi relativizado essa discussão, mas, assim, o que a academia tem de problema em pensar a questão, ou tinha de problema, acho que ainda tem, né, evidentemente, os policiais e a justiça nunca tiveram, né, os porteiros e policiais sempre souberam quem são os negros e quem são os brancos na nossa sociedade, né, então, assim, isso que para a gente pensar e assim, aprender com esses pequenos atos, né, de como que a gente pode melhorar as nossas práticas, né, inclusive acadêmicas, né. Perfeito. Suzana, você quer fazer algum comentário? Não, eu acho que só agradecer e colocar só uma pontuação aí em relação a essa questão do lugar de fala. Quando o Marcelo fala, né, da importância de brancos estarem ao lado de negros nessa luta, que deve ser de todos, né, e concordo plenamente com isso, mas também é importante, acho que, ressaltar que o que ele também falou, né, evidentemente eu não gosto de ser a pessoa que não tem acesso a esse lugar, né? Então, quando isso fica expresso, né, fica expresso também a falta, né, de pluralidade que a gente tem e de possibilidades desses acessos. E isso tem a ver com lugar de fala. Então, talvez, é lógico que, enfim, a academia precisa produzir conhecimento sobre essas diferenças, e acho que desde que seja respeitosa, ela pode ser bastante proveitosa até, mas seria, né, no meu mundo ideal, seria muito bom que estivessem na academia pesquisadores negros para também produzir sobre o seu lugar de fala as suas percepções e análises, né, sobre essas, enfim, realidades aí. Então, assim, acho que talvez assim o Marcelo se sentisse mais confortável, né? Enfim, só para pensar. Acho que essa é uma pontuação importante e acho que temos um papel fundamental nisso, né? Que estamos dentro, né, de um espaço que ainda é pouco, onde a gente tem, como eu falei para vocês, quando a gente falou de saúde, né? E a gente traz, né, um dado importante, assim, eu trabalho no curso de medicina e a gente não tem, né, alunos negros, né, a gente tem num curso inteiro 5 alunos numa turma de 250, né, é muito pouco, né, então isso realmente é alarmante, e isso a gente precisa mudar, né, e a gente precisa estar junto nisso, para mudar esses cenários, né, todos os cenários, né, a gente precisa estar junto. Eu queria agradecer imensamente, né, aos dois, ao Marcelo e ao Marcel, pelas brilhantes exposições. Agradecer a todos que ficaram conosco até agora, né? Tem gente que é cativo das nossas lives, e eu acho muito lindo isso, que a gente está, principalmente o pessoal do NEL que está aqui, né, fazendo essa rede realmente acontecer. Deixar esse canal aqui, viu, Marcelo, aberto, não é? Para outras questões, para outros debates, para o que você pensar em conversar, né? A gente está aqui. Quando quiser, sobre o que quiser. Sobre o que quiser, não é? E especialmente para divulgar também essa questão do observatório, que é fundamental. Eu saí colocando aqui o tempo que eu pude no visor aqui, que eu aprendi a fazer isso agora com a minha amiga Suzana, que está virando uma expert em live, né? Então, jogando o link do observatório, porque eu acho que é importante dar visibilidade a esse projeto, cada vez mais. O Marcel, quando a gente conversou com o Marcel, e eu fui conversar com ele para saber sobre você, ele me mostrou, eu já entrei no observatório, de fato é um trabalho incrível, né? Vocês precisam entrar para conhecer, contundente, importante, envolve muita gente, né? Fundamental, e agradecer que você pôde estar aqui conosco, que aceitou o convite do Marcel, e ao Marcel também, querido. Não foi um trajeto Campinas-São Paulo, São Paulo-Campinas, foi um trajeto virtual agora, mas foi muito bom ter você. Espero que a sua barricada tenha dado certo. O Marcel tem 3 filhas, tá? A Lara, a Alice e a Helena,
né? Eu não sei como é que ele conseguiu fazer isso, né, de estar aqui. Quando a gente começou a live, a gente estava os dois aqui construindo as nossas barricadas, colocando cartazinho, não pode entrar, a gente vai entrar em live, né? Para poder ter esse momento de sossego aqui, para a gente poder conversar. Então, muito obrigada, Marcelo. Obrigada a Marcelo, Suzana. Andréa não está aqui. Dizer, mais uma vez, reforçar que esse é uma live que foi idealizada conjuntamente, né, coletivamente, com a Rede NEL e a Plataforma Digital Plural da Universidade Federal do ABC. Essas lives, elas compõem o curso de extensão online História Pública e Comunitária. Então, a gente vai ficar, né, tudo foi gravado e isso vai ficar disponível na plataforma para quem quiser, quem perdeu ou quem quiser indicar, né, possam ir lá e assistir e rever essas falas contundentes, maravilhosas, necessárias, importantes, para a gente passar não só esse período, mas a vida, né, com essas questões sendo provocadas. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Vocês querem falar? Dar tchau, os dois? Se despedir do pessoal? Mas agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, revê-los e dizer que foi um prazer enorme estar de novo com vocês e estou sempre à disposição. O Marcelo caiu? Eu quero agradecer o espaço, né? E agradecer o espaço e fazer um convite, assim, para que todo mundo conheça o site do Observatório e siga o Observatório nas redes sociais, interaja com o Observatório, né? A gente está aberto sempre a críticas, sugestões, é um espaço que a gente vai sempre aprendendo. Muitas pessoas eu vi aqui que citaram outros goleiros, por exemplo, citaram Manga, isso faz parte do que a gente está conversando de história oral, né? Porque, na verdade, a gente está contando uma história e a gente está trazendo outras histórias para esse meio. Mas só algo que é muito importante a gente frisar é que enquanto a gente fala de negro, né, e a gente fala de preto, como o Marcel disse, a polícia sabe quem nós somos, a gente também precisa lembrar que muitos desses atletas, eles precisam se declarar como negros, né? Então, por exemplo, muita gente cita hoje o Vanderlei Luxemburgo como negro e o Celso Roth. A questão é, eles nunca se declararam como negros. Então, por mais que o Manga a gente possa achar que o Manga é negro, a gente precisa também pensar nessas questões que o Brasil, na sua crueldade de tratar o racismo, muitas vezes ele fez com que os próprios negros não se aceitassem como negro e fugissem dessa classificação como negro, né? Então, essas histórias orais são importantes para isso, né? A gente deve lembrar também, respeitar o que cada pessoa pensa sobre o seu espaço dentro da sociedade brasileira. Perfeito, perfeito. Isso aí. Então é isso, gente. Acabou. Temos que ir embora. Um beijo para vocês. Vocês fiquem aí que eu vou só sair do ao vivo, mas a gente continua na salinha aqui. Um beijo para quem está indo embora. Tchau.